Eles surgem uma vez a cada milênio. Gênios que sonham com o impossível e mudam a face da Terra. Homens de visão, homens com poder e todos partilhando da mesma obsessão. São os construtores de pirâmides. Venham comigo! Vocês vão gostar disso! Pensem como as pirâmides são fantásticas. Você vê fotos delas em revistas a toda hora, mas quero levá-los para além das imagens. Essa é uma das grandes aventuras intelectuais da história. Essa é a verdadeira história. E tudo começou com um homem. 25 séculos antes de Cristo, um gênio nasceu às margens do Nilo. Quando ele chegou à idade adulta, seu rei lhe deu vários títulos. Sumo sacerdote, médico-chefe do palácio. Mas o título que mudaria a história foi o de arquiteto real. Ele era Imhotep. Sua visão elevou o Egito de uma nação de construções com tijolos de barro a uma nação com arranha-céus de pedra, na maior explosão na construção que o mundo já viu. Há 4.500 anos, Imhotep mudou o mundo para sempre. Ele é o primeiro gênio registrado pela história, o primeiro a conceber uma construção de pedra. Ele era Imhotep, o primeiro construtor de pirâmides. Em Saqqara, no Egito, ele criou um túmulo de pedra para o seu faraó. Um monumento tão resistente que seria a casa do rei Djoser e seus tesouros para sempre. Até aquele momento, os reis eram sepultados em estruturas simples, chamadas mastabas, banco em árabe. Então Imhotep fez uma mastaba para o seu rei. E ele teve uma grande ideia. Ele colocou outra em cima daquela e continuou, com 6 camadas, criando a pirâmide de degraus. É a primeira construção de pedra na história do mundo. Essa construção, nos arredores do Cairo, é uma das grandes invenções da história do homem. Assim como a roda e o computador. Lembrem-se, foi a primeira vez que alguém construiu uma coisa de pedra realmente grande. Mas conforme a pirâmide crescia, ela ia ficando instável. Os blocos de pedra não eram perfeitamente quadrados e seu peso era distribuído irregularmente pela pirâmide. Para estabilizar a pirâmide, Imhotep inclinou os blocos externos em direção ao centro. Desta forma, a pirâmide literalmente sustenta a si mesma. Ele foi ajustando enquanto construía, resolvendo problemas conforme apareciam. Ele criou santuários e capelas para seu rei, e uma cidade inteira de pedras que se espalhou por uma grande área. Imhotep concebeu o inconcebível e o tornou realidade. O túmulo do faraó continua sendo uma maravilha após 4.500 anos. Mas onde está o túmulo de Imhotep? Este é um dos meus locais favoritos. Existem mais múmias aqui do que em qualquer outro lugar do Egito. Sabem o que tem dentro desses potes? Eu vou mostrar. Pássaros mumificados. Mais de 1 milhão deles. Mas isso é uma pista do túmulo de Imhotep. Então vejam, 2.000 anos depois de sua morte, ele era cultuado como um deus. E a ave sagrada para ele era a ibis. Peregrinos vieram ao túmulo dele e deixaram pássaros mumificados como oferendas, esperando por curas. Quando Walter B. Emery, o arqueólogo que encontrou este túmulo, descobriu os quilômetros de túneis, ele sabia que o túmulo de Imhotep estava próximo. Foi uma escavação perigosa. Às vezes, os túneis ruíam e tinham que ser escorados.
Imhotep persistiu por 16 anos, mas no fim, Imhotep escapou. Seu túmulo ainda não foi descoberto. Grupos de escavadores de todo o mundo ainda estão procurando. Mas se eu tivesse que apostar em um deles, escolheria os egípcios. Eu sei que eles estão perto de uma coisa bem grande que bem pode ser o túmulo de Imhotep. Olhando dentro da pirâmide de degraus, uma equipe de escavadores, sob a supervisão do Dr. Adel Hussein, acabou de descobrir um muro imenso. Parece ser do tipo que circunda uma mastaba, ou talvez uma pirâmide. É grande o bastante para um rei, certamente grande o bastante para ser o túmulo de Imhotep. No muro há antigos desenhos da terceira dinastia. Essa é a época de Imhotep. Não sabemos quem está no enorme túmulo. A poucos metros do grande túmulo, a equipe egípcia encontrou um depósito com 22 estátuas de bronze. São do último período egípcio. Portanto, 2000 anos depois do grande túmulo ter sido construído, alguém enterrou estas estátuas nesse lugar especial. E ali, no meio dos deuses, está a estátua de Imhotep. A busca por Imhotep pode terminar logo. Eu acho que estão chegando perto dele, e se eles o encontrarem, talvez seu túmulo seja mais espetacular do que o túmulo de Tutankhamon. E lembrem-se, nós demos a notícia primeiro. A inovação de Imhotep virou mania nacional. A pirâmide de degraus era sem dúvida o orgulho do Egito. 10 vezes maior do que qualquer outra estrutura na Terra. Imagine só, se você fosse uma criança vendo a pirâmide de degraus crescendo cada dia mais no horizonte, você ficaria muito impressionado. Foi exatamente isso que aconteceu com um príncipe chamado Snéfero, que estava destinado a ser o rei do Egito. Snéfero ficou obcecado por pirâmides. Ele construiu pelo menos 3, talvez mais. A primeira, em Maidum, hoje está em ruínas e parece mais uma torre do que uma pirâmide. Começou como uma pirâmide de degraus, como a que Imhotep construiu, mas Snéfero teve uma ideia. Quando sua pirâmide de degraus estava quase pronta, ele fez outra maior em volta, deixando a original dentro da maior. E depois fez isso de novo, mais 6 vezes. Mas ele nunca estava satisfeito, sempre aumentando a pirâmide original. Mas Snéfero não foi sepultado aqui. Ele teve uma ideia melhor. Ele não seria colocado numa pirâmide de degraus. Ele ficaria na primeira pirâmide de verdade do mundo. Uma pirâmide com lados lisos, sem degraus. Talvez a ideia tenha vindo dos céus. Quando as condições são propícias, os raios do sol descem à terra em forma de pirâmide. Mesmo antes de sua primeira pirâmide estar completa, Snéfero começou a segunda. Ele escolheu um novo local, Dashur. Aqui, Snéfero incrementou a construção de pirâmides. Desde o início, ele a projetou para ser uma pirâmide de verdade, com lados lisos de alto a baixo. As pirâmides de degraus ficaram obsoletas. Não só o desenho era novo, como também seria 2 vezes maior do que qualquer outra construção da Terra. Mas quando a nova pirâmide atingiu a metade do tamanho previsto, alguma coisa saiu muito errada. Veja, a pirâmide foi construída sobre uma base instável de cascalho do deserto e os seus cantos se deslocaram, transmitindo uma força incrível para a câmara funerária. O que fez com que as paredes começassem a rachar. Para reduzir o peso sobre a câmara interna, o ângulo da pirâmide foi mudado, criando uma pirâmide encurvada. A pirâmide encurvada era instável demais para ser o local de descanso eterno de Snéfero, mas ele tinha que ter um túmulo. Então ele construiu outra pirâmide. Esse sujeito não desistia. Então, a cerca de 1,5 km da pirâmide encurvada, abandonada, ele começou sua última tentativa, a Pirâmide Vermelha. Construída sobre fundações sólidas de rocha, foi concluída como uma pirâmide de verdade. Dentro dela, o local do descanso final de Snéfero. Depois de 3 tentativas heróicas, ele acertou. Mas este não é o fim de nossa história.
Esperem para ver o que vem em seguida. O Planalto de Gizé é o local onde a arte de construir pirâmides foi aperfeiçoada. Estas são as maiores pirâmides da Terra e foram construídas por uma única família. Quero lhes apresentar a pessoa central desta incrível família. Eu a chamo de Rainha dos Construtores de Pirâmides. Ela era uma rainha, certo, mas nunca construiu uma pirâmide. Ela nunca deve ter levantado nada mais pesado do que uma taça de vinho. Aqui está ela, cheirando uma flor de lótus. Seu nome era Mary Zank, que significa aquela que ama a vida. E aqui está o seu túmulo. Vejam só o que a família dela fez. Snéfero, o seu avô, construiu a pirâmide de Maidum, a pirâmide encurvada e a pirâmide vermelha. O sogro dela, Quéops, construiu a grande pirâmide. Mas isso não é tudo. O marido Khephren construiu a segunda maior pirâmide e incluiu a esfinge no projeto. E em seu túmulo, ela se cercou da família. Mas nessa família de grandes realizadores, quero me concentrar realmente no primo Remiano. Ele foi o arquiteto da Grande Pirâmide. Pensem na importância dele, administrando o maior projeto de construção da história. Sua estátua mostra que ele era bem pesado. Naqueles dias, um pouco de gordura era sinal de status, e parece que ele foi muito bem sucedido. Então, há 4.500 anos, um jovem e gorducho Remiano ia morro acima para supervisionar o Planalto de Gizé. Por isso, Remiano veio para cá. Olhe para essa vista. Deste local, planejaria o trabalho que faria no resto de sua vida. Entendam, o lugar tinha que estar na margem oeste do Nilo. É aqui que o sol se põe todos os dias. Aqui era o reino dos mortos. Mas era necessário que a construção ficasse perto do rio, pois este, uma vez por ano, inundava praticamente toda a área onde está a esfinge hoje. Assim, os grandes blocos de pedra podiam ser levados de balsa até o local da pirâmide. Remiano tinha achado o local perfeito para a construção. Agora ele tinha que construir a pirâmide. Ele não criou uma coisa incrível? A Grande Pirâmide é imensa. A base tem mais de 50.000 metros quadrados. Há mais de 1 milhão de blocos de pedra nessa belezinha. Mas para mim, o que é mais espantoso na Grande Pirâmide não é o tamanho, mas sim a precisão. Os blocos se encaixam com tal perfeição que ainda hoje não se consegue passar uma folha de papel entre eles. Como se constrói uma coisa assim? Bom, o primeiro passo é não construir a pirâmide na areia. Ela se move. Lembram-se do que aconteceu com a pirâmide encurvada? Remiano não ia cometer o mesmo erro. A areia foi retirada até alcançar rocha e um pavimento de pedra foi assentado. Muito bem. Feita a fundação, ele queria agora orientar a pirâmide para os 4 pontos cardeais para que o falecido faraó ficasse associado com aquele ponto mágico do céu em volta do qual todas as estrelas parecem girar. Hoje é a Estrela do Norte, mas nos dias de Remiano não era. Na verdade, era um ponto entre Kokab, uma estrela da Ursa Maior, e Mizar, uma da Ursa Menor. Uma vez por noite, quando Kokab ficava diretamente sobre Mizar, elas indicavam o norte verdadeiro. Foi isso que Remiano fez, e o fez com muita precisão. Nenhuma construção na história do mundo foi tão perfeitamente orientada pelos pontos cardeais. E não foi necessário apelar para a ciência. Ele apenas olhou para as estrelas. Feitas as fundações e tendo a orientação pelos pontos cardeais, onde conseguiria mais de 1 milhão de blocos de pedra? Bem, Remiano era esperto. Ele procurou os blocos o mais próximo possível do local da construção para economizar viagens. Uma pedreira estava no próprio Planalto de Gizé, mas os turistas nunca notaram. Do alto, se podem ver as marcas dos blocos que os trabalhadores retiraram. Aqui nesta pedreira estiveram centenas de homens fazendo apenas isto.
Dá pra ver que o espaço é perfeito para um homem trabalhar em 2 blocos ao mesmo tempo. Mas aqueles que fizeram a pirâmide nunca tiveram nada tão bom assim. Eles só tinham ferramentas de cobre, e o cobre é mole. Então havia turmas de milhares de homens apenas para afiar as ferramentas. Estamos progredindo na construção da nossa pirâmide. A fundação é sólida, ela está orientada para os pontos cardeais e estamos retirando nossos blocos. Agora temos que levar os blocos para a pirâmide. Os construtores de pirâmides não usavam rodas. As rodas não ajudariam muito na remoção dos blocos pesados. Elas afundariam na areia. Então, os blocos foram levados para a construção entre nós ou sobre toras. Como podemos saber se os blocos estão nivelados? Este é o nível de carpinteiro. Para ver se a pirâmide está nivelada, coloque-o sobre um bloco e se a bolha ficar entre as 2 linhas, é porque está. Após 4.500 anos, este bloco está perfeitamente nivelado. E também este aqui, e este aqui, e este outro. É assim com todos. Mas Remiano não tinha um nível de carpinteiro. O que ele tinha era isto: um esquadro. Quando o cordão se alinha com esta linha, está nivelado. E vejam só, está perfeito. Mas o esquadro era um tipo de canivete suíço do Antigo Egito. Dava para fazer todo tipo de coisas com ele. Para saber se os blocos estavam mesmo em ângulo reto, colocava-se o esquadro em um dos lados. E tudo bem de novo. Se você procurar direito, ainda encontrará as linhas de nível de Remiano lá dentro da pirâmide. Pensem no quanto Remiano tinha que ser preciso. Se errasse em 1 centímetro no fundo, os 4 lados não iriam se encontrar no alto. E aí, adeus pirâmide. Desastre. Mas Remiano não errou nem em 1 centímetro. Ele fez tudo certo. Esta é uma das construções mais precisas que já foram feitas. Mas não pense que Remiano era perfeito. Ele era apenas humano. Ele cometia erros. Vamos para dentro da pirâmide e eu mostro o que saiu errado. Estamos dentro da grande pirâmide. A planta original de Remiano exigia esta passagem, descendo por dentro do leito de rocha até a câmara funerária. Às vezes ser alto não é tão bom. Mas lembrem-se, esta passagem não foi feita para pessoas. Tinha um único propósito. A múmia do rei seria colocada em um sarcófago e deslizaria por esta passagem até a câmara funerária. Esse era o plano A. Era aqui que o faraó seria sepultado originalmente. Mas como podem ver, não foi concluído. Ainda se pode ver as marcas de cinzel. Em algum momento, Remiano disse: rapazes, larguem as ferramentas. É hora do plano B. Por alguma razão, foi decidido que o rei não seria enterrado embaixo da pirâmide, mas dentro dela. O plano B parece ser um salão tradicionalmente chamado de Câmara da Rainha. É incomparável. Sabem, pirâmides egípcias podem parecer bem iguais por fora, mas por dentro são todas diferentes. Cada arquiteto tinha o seu próprio plano. Portanto, não se tem certeza do que a Câmara da Rainha deveria ser. Nunca foi destinada ao enterro de uma rainha, mas há um verdadeiro mistério aqui. Remiano projetou o que foi chamado de túneis de ventilação. Pequenos túneis virados para cima em direção ao exterior da pirâmide. Ninguém sabe para que serviam. Não devem ter sido adequados para a circulação de ar. Há alguns anos, uma pequena câmera robô foi colocada num dos túneis.
Mas ela chegou ao que parecia uma pequena porta. Por que uma porta ali? O que ela esconde? Eu acho que nada. Entendam, a Câmara da Rainha nunca foi terminada. O chão ainda está inacabado. Então, os túneis de ventilação também nunca foram concluídos. Foram simplesmente bloqueados pelo resto da pirâmide conforme ela ia crescendo. Remiano fez 2 grandes mudanças em sua pirâmide. O sepulcro subterrâneo e a Câmara da Rainha não foram terminados. Mas ele ainda não tinha construído a Câmara Funerária do Rei. Era a hora do plano C. Ele começa a construir uma passagem, subindo mais pelo interior da pirâmide para a Câmara Funerária final. Mas essa não é uma passagem comum. A grande galeria se eleva a quase 8 metros. É o maior espaço interno do mundo antigo. Bem-vindos ao plano C. Aqui é o fim da linha. E aqui Remiano finalmente acertou. O rei Quéops repousou neste sarcófago. Mas notaram alguma coisa estranha na pirâmide? Na Câmara da Rainha? Na Grande Galeria? Ou nesta sala? Não há um único hieróglifo. Sem escrita, sem pinturas, nada. Só paredes nuas. Em nenhum lugar há qualquer indicação de quem é o dono da pirâmide, exceto num local escondido. Não é fácil chegar lá, mas é o testamento final do gênio de Remiano como arquiteto. Vejam, as lajes de granito do teto da câmara funerária não poderiam suportar os milhares de toneladas de pedra sobre ela. Então, Remiano criou 5 pequenas câmaras, bem acima da câmara funerária, para tirar a pressão do teto. Há muitas inscrições aqui, mas várias delas não são muito antigas. Eu quero mostrar a vocês o único lugar da pirâmide onde o nome do rei aparece. É aqui. Quéops. É o desenho de um antigo trabalhador. Não é incrível? A maior construção do planeta e o único lugar em que puseram o nome do dono é onde pensaram que ninguém iria ver. Por quê? A resposta é estilo. Quando a Grande Pirâmide foi construída, a ideia era impressionar com o tamanho, puro e sem adornos. As pirâmides eram testamentos silenciosos para uma família muito bem-sucedida. A Grande Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo que ainda existe. Mas Remiano não fez tudo sozinho. Ele tinha o apoio do rei. Mas há uma lenda que diz que o rei Quéops não era um bom sujeito. A história conta que Quéops vendeu a própria filha como prostituta para levantar dinheiro para a construção da pirâmide. Temos estátuas espetaculares em tamanho natural da família de Quéops. Mas tudo o que temos sobre Quéops, o rei que construiu a maior das pirâmides, é uma pequena estátua de marfim. Talvez todas as estátuas dele tenham sido destruídas por aqueles a quem ele prejudicou. Mas isso é só um lado da história. Quéops também tinha seus fãs. O homem que sabe mais do que qualquer outro sobre Quéops é o Dr. Zahi Hawass, diretor do Planalto de Gizé. O que o senhor pensa de Quéops, mocinho ou bandido? Eu acredito que esse homem foi incomparável, porque a construção das pirâmides revelou que os egípcios tinham um arquiteto, também um artista, um escultor, a ciência, a tecnologia e a astronomia. Por isso, essa pirâmide criou essa civilização. E eu dou todo o crédito a esse homem, Quéops. Quéops não pode ter sido um sujeito tão mau, afinal. Mas se vocês querem ver o indiscutível Jack Estripador dos construtores de pirâmides, temos que ir para longe do Egito. Para um país que nunca vem à mente quando pensamos em pirâmides.
Aposto que vocês nem sabiam que os chineses construíram pirâmides. Estão vendo o quadrado verde? Ele foi construído pelo primeiro imperador da China, o impiedoso, maluco e muito cruel Qin. Ele enterrou vivos os sábios que discordaram dele e milhões sofreram e morreram construindo seus monumentos. Por anos, sua pirâmide, perto da antiga capital de Xi'an, atraiu pouca atenção. Então, num campo próximo, um agricultor fez uma das descobertas mais surpreendentes do século XX. Um exército de soldados de terracota guardando o túmulo do imperador Qin, que há 2000 anos unificou a China e lhe deu seu nome. À medida que os arqueólogos descobriram milhares de guerreiros de terracota, eles se deram conta de que este era só o anexo do verdadeiro túmulo do imperador Qin. Eu quero lhes mostrar uma descoberta espantosa. É uma escavação em progresso, por isso está bagunçada, mas é incrível. Venham por aqui. Olhem com atenção. Sabem o que é isto? Uma armadura para o exército de espíritos do imperador. E cada uma dessas placas é de pedra, cada uma entalhada e perfurada para que pudessem ser ligadas. Vejam só. Amarras de cobre mantêm as peças juntas. Sabe, ninguém usava armaduras de pedra. Tudo foi feito para um exército fantasma. E esta cova é só uma pequena parte da escavação. Ela se estende por 10 campos de futebol. Restaurar todas as peças das armaduras tomaria o tempo de uma vida. Cada placa deve ser limpa, restaurada e depois unida às outras como um quebra-cabeças. Há 10.000 armaduras. É preciso um homem determinado para construir uma pirâmide. Mais ou menos ao mesmo tempo em que Qin estava construindo seu túmulo do outro lado do mundo, alguns sujeitos durões estavam construindo cidades inteiras de pirâmides e nos lugares mais improváveis. A floresta da América Central é tão densa que pode encobrir completamente uma casa em um mês. Em 2 anos, uma cidade inteira pode desaparecer. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Uma civilização inteira desapareceu, engolida pela floresta. E era justamente isso que o advogado americano John Stephens e o artista britânico Frederick Catherwood estavam procurando 160 anos atrás, quando iniciaram a jornada através das florestas da América Central. Eles procuravam por cidades perdidas de pirâmides, cobertas de inscrições que ninguém conseguia ler. Era um par perfeito para o trabalho. Enquanto Stephens limpava o caminho e explorava, Catherwood fazia esboços. Catherwood era um gênio artístico que produziu alguns dos mais admiráveis desenhos arqueológicos já feitos. Eles encontraram as cidades perdidas, cheias de pirâmides, templos e esculturas enigmáticas. Essa é a verdadeira terra de Indiana Jones, o mundo perdido que escapou da história. As cidades perdidas que eles encontraram eram tão grandes que os 2 exploradores logo perceberam que não conseguiriam registrar tudo enquanto estivessem vivos. Eles sabiam que grandes descobertas seriam feitas pelas gerações futuras. Mesmo no século XX, os arqueólogos que trabalhavam em Palenque, no México, não tinham ideia do que esperava por eles dentro das pirâmides. Claro, eles sabiam que as pirâmides eram templos. Por isso, eram planas no topo para os rituais. Mas eles pensavam que as pirâmides eram só isso. Então, em 1952, o arqueólogo mexicano Alberto Ruiz notou que no piso, no topo do Templo das Inscrições, havia buracos com pinos de pedra. Quando ele removeu os pinos e levantou o piso, encontrou uma escadaria que levava para o interior da pirâmide. Ruiz levou 4 anos para desobstruir a escadaria e aí encontrou uma porta triangular.
e descobriu uma laje de pedra decorada com hieróglifos maias. A laje protegia um grande sarcófago de pedra. No piso, Ruiz encontrou a escultura da cabeça do rei maia Pakal Votan, o grande construtor de pirâmides. Nenhuma tumba de rei maia jamais fora encontrada dentro de uma pirâmide. Pakal e seus tesouros estariam dentro do sarcófago? Ruiz levantou a imensa laje e retirou a tampa que selava o sarcófago. Ali estava o próprio Pakal, usando uma máscara de jade. Era o equivalente mexicano à tumba de Tutankhamon. Era o primeiro sepulcro real intacto. Agora que eles sabiam que uma pirâmide continha um rei, a busca por outras foi iniciada. O lugar que intrigou Catherwood e Stephens mais do que qualquer outro foi Copan, a uns 400 quilômetros a sudeste de Palenque. De alguma forma, de todos os lugares que eles descobriram, eles sabiam que aquele era o mais importante. Durante 13 agradáveis dias, Stephens e Catherwood exploraram o que podiam cada parte de Copan. Stephens ficou tão cativado por Copan que comprou o lugar inteiro por $50. Calculo que isso dê menos de $1 por construção. Nada mal, hein? Stephens tinha um faro misterioso para a arqueologia. De alguma forma, ele estava sempre certo. De todas as coisas incríveis que ele achou em Copan, pirâmides, templos, estátuas, o que vocês acham que ele escolheu como a mais importante? Foi este bloco de pedra. Não parece grande coisa, mas 100 anos depois da morte de Stephens, ele seria a chave para o mistério da cidade perdida. Deem uma olhada. Existem figuras por todo o bloco. São 16 delas. E de algum modo Stephens percebeu que eram governantes de Copan. Foi aqui que Stephens fez sua grande descoberta. Ele percebeu que essas duas figuras estavam olhando uma para a outra. E chegou à conclusão de que algum tipo de negócio ou ritual estava acontecendo. E tinha razão. De fato, ele estava tão à frente do seu tempo que estudiosos levariam 150 anos para alcançá-lo. Quando estudiosos finalmente conseguiram decifrar o código maia e ler os hieróglifos, eles se voltaram aos desenhos de Catherwood sobre o bloco de pedra, agora chamado de Altar-Quê, e perceberam como ele era importante. A inscrição no altar revelava que um rei chamado Yaxcoquimau fundou Copan. Estão vendo um pequeno escudo quadrado no braço direito? Ele era um guerreiro que se defendia com a mão direita. Lembrem-se disso. Vai ser importante mais tarde. O Altar-Quê fica bem em frente a uma enorme pirâmide. Estaria ele sepultado naquela pirâmide? Era isso que o arqueólogo hondurenho Ricardo Agurcia estava imaginando quando começou a fazer túneis na pirâmide. Enquanto escavava, ele ia descobrindo paredes que terminavam dentro da pirâmide. Os maias haviam envolvido uma velha pirâmide dentro de uma nova. Isso é perfeito. Quanto tempo você levou? Levou um tempinho, uns 2 anos, na verdade, e nós cortamos caminho. O progresso nos túneis é lento. Avançamos cerca de 1 metro por dia. Poxa. Então, levamos um dia de trabalho para dar um passo. Aí veio a surpresa. Um gigantesco rosto de estuque colado à parede emergiu do entulho. É incrível. E aí está. É aqui que está o nome do fundador, isto é, o Sol, a imagem do Deus Sol, e o Marara Quetzal, Yaxcoquimau. Então temos um templo dentro da pirâmide. Isso mesmo. Ele descobriu um templo maia. O único templo inteiro já descoberto. O templo foi construído pelo 10º governante de Copan, um homem jaguar. Mas algum tempo mais tarde foi coberto com gesso como proteção. A réplica exata, no Museu de Copan, é o mais próximo de um templo maia em funcionamento a que se pôde chegar. O templo era dedicado ao reverenciado fundador de Copan, Yaxcoquimau, o guerreiro sobre o altar? Talvez.
Mas para o fundo da pirâmide estava o próprio homem. Quando os colegas de Agurcia escavaram mais fundo, encontraram outro templo. Oh! Veja só. Incrível. É como um templo dentro de um templo, dentro de outro templo, dentro de mais templos. Qual é a umidade neste túmulo? Quase 100%. É bem quente aqui embaixo. Uau. E traiçoeiro também. Cuidado onde pisa. Então, embaixo do templo, a busca termina. Começa a ficar estreito aqui embaixo, Bob. É melhor você ir sozinho. Tá bom, eu subo e você me dá luz, certo? Está bem? Vamos lá. A luz, por favor. Aqui Obrigado. Repousando sobre uma imensa laje de pedra, estava um esqueleto, pintado com cinabre vermelho e coberto com joias de jade. Era uma pessoa muito importante. Mas seria o fundador, Yashkukmo? Os ossos ainda são mantidos dentro do túnel da pirâmide, porque a umidade é de quase 100%. E se forem retirados, secariam rapidamente e poderiam ser danificados. Uma colega minha, a doutora Jenny Bijkstra, é uma das principais antropólogas do mundo. Ela é mestre em fazer ossos voltarem à vida. Explique essa maravilha para mim. Como você vai descobrir se este aqui é Yashkukmo? Bem, eu acho que pode ser. E um dos indicadores, ou o primeiro que eu olharei, é a identificação do sexo deste indivíduo. Podemos olhar para o crânio e para as regiões onde havia músculos. Há algumas aqui atrás que são bem claras. Temos essas aqui, por exemplo. Aqui está um indício. O queixo é bem desenvolvido. O ângulo entre a mandíbula e a parte que se encontra o crânio é maior do que um ângulo reto. Em mulheres, o ângulo seria muito menor do que o reto, mas as características mais definitivas ficam na pelvis. E aqui temos 2 encaixes bem estreitos que chamamos de encaixes ciáticos. Se fosse uma mulher, os encaixes deveriam ser bem mais largos. Então, encaixe estreito masculino e encaixe mais Então tem largo certeza de que era um feminino. homem? Eu tenho certeza que era um homem. Certo. E a idade? Bem, há muitas coisas que podemos olhar, mas a característica mais definitiva é esta, a que chamamos de sínfise pubiana, onde estes 2 ossos se juntam na linha do meio. Ela é achatada e vai se achatando mais com a idade. Minha sugestão é que ele tinha passado bem dos 50, provavelmente entre 70 e 80 anos. Então pode ser o homem. Pode sim. Em hieróglifos, Yashkukmo é mostrado como um guerreiro com um escudo na mão direita com o qual ele bloquearia golpes, por exemplo. Alguma coisa nos ossos sugere que isso possa ser verdadeiro? Há boas evidências aqui de que poderia ser o caso. Esses são os ossos do antebraço direito. Certo. E houve uma fratura aqui. E é uma fratura típica das que se obtém ao bloquear um golpe. Mas ele resistiu. E eu tenho muito, muito respeito por quem fazia isso naquele tempo. Yashkukmo era duro de roer? Ele era assim. Parece que o nosso guerreiro Yashkukmo, fundador de Copan, não é mais um desaparecido em combate. Ele está salvo dentro da própria pirâmide. Espere, daqui a pouco vou mostrar as pirâmides mais bonitas que já foram construídas. Pirâmides maias se espalham do México até a Guatemala e Honduras. Era uma civilização obcecada pela construção de pirâmides. E nenhum lugar ilustra isso melhor do que Tikal, na Guatemala. É o paraíso das pirâmides. Existem pirâmides grandes, pequenas, pares de pirâmides, ruínas de pirâmides e pirâmides reconstruídas. Aqui é onde os maias realmente incrementaram a construção de pirâmides. Mas elas não são apenas grandes, são também belas. Os cantos foram projetados para lançar sombras elegantes. Eles não estavam apenas empilhando uma pedra em cima da outra. Este é o ápice de 1000 anos de construções de pirâmides na América Central. Não se pode fazer muito melhor do que isso, caras.
Arqueólogos em Tikal estão reconstruindo a Pirâmide 5 usando materiais tradicionais. Um composto de poeira e entulho recoberto com pedras cortadas. O que mantinha tudo junto era uma boa argamassa feita com calcário queimado misturado ao barro. Estão vendo os trabalhadores preparando aquela pedra? Percebem alguma coisa diferente em relação aos antigos maias? Eles estão usando uma ferramenta de metal. Os maias não conheciam nenhum metal. Nada de cobre, nada de bronze, nada de ferro. Eles trabalhavam as pedras, usando outras pedras como ferramenta. É duro de acreditar, mas as centenas de pirâmides por toda a América Central foram construídas com a tecnologia da Idade da Pedra. Mas aí, a construção de pirâmides parou. Logo, as cidades foram abandonadas uma após a outra. As estátuas de Copan foram tragadas pela selva. Os templos de Palenque se perderam no passado. Então, até mesmo as altivas pirâmides de Tikal foram abandonadas e ninguém sabe por quê. Mas eu tenho um bom palpite. A argamassa. A boa argamassa maia. Sabe, para fazer argamassa e gesso é preciso queimar calcário. Mas para cada balde de argamassa são necessários 4 baldes de lenha para queimar o calcário. E uma pirâmide é composta por 1/16 de argamassa. É muita madeira para queimar. Conforme a mania por pirâmides crescia, mais e mais árvores eram derrubadas para alimentar o fogo da queima de calcário. Se vocês ficassem em pé aqui, no topo de uma das pirâmides em Tikal, 1000 anos atrás, não conseguiriam ver uma única árvore. Enfim, a queima de árvores levou à erosão do solo e à destruição das plantações. Com a fome que se seguiu, o forte governo central desmoronou. Uma civilização inteira abandonou suas pirâmides, foi embora e desapareceu da história. Então, durante séculos, as pirâmides permaneceram ocultas nas florestas, adormecidas, esperando por Stephens e Catherwood, esperando por arqueólogos que revelariam seus segredos. O maior deles ainda está oculto e está prestes a reescrever a história. Estou num helicóptero com o arqueólogo Richard Hansen. Esperem até ver como é um dia de trabalho dele. Para chegar ao local El Tigre, na Guatemala, são 3 dias de viagem em lombo de mula. Esta é uma carona de luxo. Mesmo com o helicóptero, é uma caminhada e tanto até nossa pirâmide engolida pela floresta. Mas essa não é uma pirâmide comum. Vocês vão ver. Ah, que beleza. Ainda bem que tem degraus. É, isso faz diferença. Ah, faz sim, faz sim. A gente não tem que ficar se matando. Quanto a gente já subiu até agora? Você acha que uns 30 metros? Mais ou menos uns 35 metros daqui. De início parece apenas uma colina comum. Mas Richard explicou que isto é uma pirâmide. Lembram-se de quando vocês eram crianças, daqueles desenhos onde o herói andava nas costas de um dragão adormecido e não sabia disso? É o que eu estou fazendo. Estou subindo numa pirâmide, mas não parece nem um pouco. A base da pirâmide tem 800 metros em cada lado. É 6 vezes o tamanho da grande pirâmide do Egito. Essa coisa é muito grande. Finalmente, uma coisa claramente feita pelo homem. Isto sim parece uma pirâmide. O fantástico aqui é que esses blocos são enormes, mas só uma pequena parte desses blocos fica exposta. Continua para dentro. Eles entram pela construção. Isso quer dizer que temos muito mais blocos em cada área. Em vez de dar a volta, Em foram vez de direto fazer a pro volta. fundo. Por isso, usaram Sei. a pedra. Eles levaram a pedra para dentro. Então, há um tremendo investimento em mão de obra nesta construção. Nós subimos 60 metros e ainda não estamos no topo. Estou logo atrás de você. E logo vai estar bem no topo do mundo. Você acha que vale a pena? Vale sim. Ah, fabuloso. Isso é lindo, maravilhoso.
Estamos sobre a maior pirâmide construída pelos antigos e o mundo nem sabia que ela existia. E sabem do que mais? Esta pirâmide não foi saqueada. É provável que o homem que a construiu ainda esteja aí dentro. Construtores de pirâmides, Imhotep, Shin, Pakal, prepare-se para ter um novo membro em seu clube muito exclusivo. Mas eu acho que eles não vão se importar. Afinal, eles são os construtores de pirâmides. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.